Boa tarde a todos. O meu nome é João Lampreia. É um prazer estar a fazer convosco esta videoconferência do ponto de vista da nossa visão, neste caso integrada dentro de várias áreas de capitais do banco. Portanto, estamos aqui com quase 200 pessoas neste webinar. Muitos de vocês já me conhecerão, outros nem por isso, porque já estou no banco há cerca de 15 anos. Estive no Research durante 14, no último ano. Aliás, nos últimos meses foi-me proposto o desafio de criação do gabinete de estratégia dentro do banco, que é, na realidade, um mix entre uma posição entre as diferentes áreas de capitais do banco, nomeadamente o Research, a gestão de ativos e o PropDesk, e basicamente uma interligação grande com a comunidade, seja clientes particulares, institucionais, comunicação social, etc. Não é? E, portanto, eu vou-vos partilhar aqui a minha visão sobre este momento sem precedentes que nós estamos a viver e que impactos é que isto pode ter do ponto de vista de economia e de mercados. Eu chamei esta apresentação como o grande lockdown e o decoupling entre a economia e mercados e, portanto, para as pessoas menos familiarizadas com o termo, o decoupling, portanto, significa um pouco uma divergência, uma descorrelação entre a própria atividade económica e os ativos financeiros. E numa altura de grande disrupção da atividade, tanto do lado da oferta como do lado da procura, com este lockdown que todos estamos a viver, vamos tentar perceber um bocadinho melhor que significado é que isto pode acarretar, tanto para a esfera económica como para a esfera financeira e de mercado. Vamos então iniciar. Vou correr estes 6 pontos, que a meu ver são os mais interessantes. Em primeiro lugar, perceber o lado da esfera económica, e concretamente quanto é que isto pode impactar as economias. Depois teremos os amortecedores da crise, portanto, os amortecedores da crise que já foram lançados e que de alguma forma vão servir aqui de almofada para um impacto que todos preconizam será aterrador nos próximos trimestres. Teremos lições do passado, apresento algumas lições do passado sobre o que é que podemos aprender com a história e de que forma é que poderá servir de algum roadmap para a frente nos próximos trimestres ou mesmo anos. E na crise financeira de 2008 e lockdown 20, vou-vos falar concretamente dos decouplings estruturais, dos decouplings estruturais que falei anteriormente, que são de alguma forma já enraizados na economia e nos mercados nos últimos anos e que provavelmente, ou com toda a certeza, esta crise do coronavírus veio enfatizar e acelerar. E, portanto, vou no ponto 4 falar muito destes paralelismos de 2008 e 2020 e esses decouplings estruturais, que me parece algo bastante interessante. No ponto 5, pricing e fundamentais. Vamos entrar um bocadinho mais ao pormenor sobre algumas classes de ativos, e em particular ações e obrigações, mas sempre numa vertente muito macro, e acaba, obviamente, com notas finais e uma síntese de posicionamento cross-asset. Portanto, iniciando pelo impacto económico. O impacto económico, obviamente, nós estamos a falar de uma crise sem precedentes. É uma crise que começa na saúde e que, obviamente, tem um spillover grande do ponto de vista para a economia e para os mercados. Obviamente, com a deterioração dos preços dos ativos financeiros, há um risco ainda maior desta crise de saúde, desta crise económica e desta crise social virar-se, digamos, um full-blown crise financeira à lá 2008. Esta crise, obviamente, tem um impacto bastante negativo em 3 das 4 variáveis que compõem o produto interno bruto, nomeadamente o investimento das empresas, o consumo das famílias e as trocas externas, portanto, exportações e importações, o comércio. Portanto, estes 3 pontos são claramente afetados de forma muito negativa e resta aquele que é, teoricamente, o ponto menos relevante da composição do PIB, genericamente, que são os gastos governamentais. E, portanto, acaba por ser esta substituição do governo por toda a iniciativa quase privada, tanto ao nível das empresas, das famílias e das trocas entre os países, que tenta, de alguma forma, suavizar aqui este impacto. E, portanto, a grande questão é se estas políticas fiscais e depois, numa segunda derivada, políticas monetárias, que são, obviamente, realizadas pelos bancos centrais, conseguem prevenir uma extensão desta crise de saúde, crise económica, virar uma crise financeira de tal magnitude, à semelhança do que aconteceu em 2008. Em primeiro lugar, a crise de saúde. A crise de saúde é dramática, como é evidente. Este gráfico é o gráfico do número de afetados, que hoje já está nos 2,5 milhões.
Este é um gráfico desatualizado em 3 dias, percebe-se que estamos a ter novas infecções no mundo a um ritmo de 80 mil dia, portanto a situação não está, obviamente, nem de perto nem de longe controlada, eu diria que apenas relativamente estabilizada em alguns pontos, ou pelo menos relativamente estabilizada nos sítios que tiveram os hotspots, em que foram os hotspots, estamos a falar na China, estamos a falar em Madrid, no norte de Itália, e estamos a falar em Nova Iorque, em que o crescimento da taxa de crescimento das novas infecções começa a ter alguma estabilização, mas ainda não, em alguns sítios, claramente, ainda não denota um ponto de inversão. E, portanto, o impacto económico desta questão de saúde dependerá muito de algumas coisas que, obviamente, nós não sabemos, que é a duração do surto, que será a reincidência ou não de segundas e terceiras ondas do vírus, como é que será feito o método do unlock económico, como é que será a reabertura gradual da economia, o que, obviamente, no caso português, como sabem, em princípio não haverá uma renovação do estado de emergência no início de maio, mas, quer dizer, não é previsível que a atividade económica reabra no início de maio, como estava em fevereiro. Aliás, já todos os políticos e empresários assim o perceberam, e digamos que este método de unlock económico terá de ser declarativo, não a nível português, mas a nível mundial, porque corre-se o risco, obviamente, de segundas e terceiras ondas, que estão a acontecer já na Ásia. Na Ásia, aliás, já se vai em terceiras ondas, nem é tanto segundas ondas, nomeadamente em particular Singapura, que já tiveram lockdowns agressivos nas últimas semanas. E depois, obviamente, o impacto também depende, sempre estará muito ligado a esta questão humanitária e de saúde. E, portanto, a questão de saúde, podemos ter boas notícias que nesta fase são meras quimeras, portanto, ninguém antecipa nesta fase tratamentos antivirais mais eficazes no curto prazo. A imunidade de grupo também ainda estamos longe de obter, porque obviamente estamos todos em lockdown, e se estamos em lockdown também não estamos a ter a imunidade de grupo, mas também não podemos ter imunidade de grupo ao mesmo tempo, porque senão há um sobrelotamento nos sistemas de saúde. Na realidade, isto é uma crise de saúde e é uma crise de recursos, de gestão de recursos do sistema de saúde, que nenhum país está preparado para tal, e nos casos dos países periféricos, obviamente houve um subinvestimento nas áreas de saúde grande. Em Portugal, aliás, até surpreendente como é que o sistema de saúde não ficou escutado, porque tivemos os exemplos muito negativos de Itália e de Espanha, que, por exemplo, do ponto de vista de camas, de cuidados intensivos por milhão de habitantes, era francamente superior ao nosso. Tivemos, de alguma forma, a vantagem de estar na ponta da Europa e termos 2 semanas de atraso para os piores casos do mundo, que na realidade são Itália e Espanha, e portanto nós temos a infelicidade de nos compararmos com os piores, mas temos a felicidade de vermos o que aconteceu nos piores e de alguma forma precavermos para tal. E portanto a vacina fala-se não antes do segundo semestre do próximo ano, e portanto há aqui todo um período que vai ser longo, claramente, que vai acarretar um novo paradigma económico-societário. Por exemplo, hoje houve uma entrevista de Mário Centeno no Público em que fala de um controle alto, em que a economia vai reabrir, mas como se fosse de um domingo para uma segunda, mas de certa forma adormecida, mas ninguém sabe como é que ela vai reabrir e que economia é que nós vamos reencontrar no processo de reabertura, porque vai ser uma economia totalmente diferente daquela que nós tivemos. E precisamos, mais do que tudo, da altura de cooperação global. Basta pensar que a Europa e os Estados Unidos não estavam minimamente preparados para lidar com o surto. Os países asiáticos, enfim, por infelicidade e experiência do passado, porque tiveram algumas epidemias no passado que os europeus e os americanos felizmente não tiveram, já lidaram com coisas parecidas no passado e estavam estruturalmente melhor preparados para lidar com questões epidémicas. E a Europa, por exemplo, muito se falou, muita tinta correu quando Mauro Ferrari, que era o presidente do European Research, portanto, do Departamento de Research de Investigação Epidemiológica, se demitiu, alegando a falta de coordenação dos líderes europeus, e percebeu-se como é que foi feito os fechos de fronteiras, foi tudo assimétrico, e as respostas dos líderes políticos foi muito cada um por si na Europa. O próprio Trump, que, como sabem, fechou também o espaço aéreo na véspera depois de decretar estado de emergência. Quer dizer, foi tudo feito de forma muito errática. Mais recentemente, acaba por dizer que vai deixar de financiar a Organização Mundial de Saúde, que acaba por ser também absolutamente ridículo nesta fase. É um bocadinho como nós estamos com a casa a arder e deixamos de pagar impostos para os bombeiros. E, portanto, ou seja, esta falta de cooperação global que foi vista tanto na Europa como nos Estados Unidos, para a frente nós vamos precisar dela mais.
e sobretudo quando isto afetar, que já está a afetar as economias emergentes, que não têm os recursos que as economias desenvolvidas têm, nem têm a capacidade de fazer o isolamento que as economias desenvolvidas têm, vamos precisar de ser bastante mais cooperantes, porque não sendo cooperantes com os países emergentes, provavelmente, a não ser que obviamente haja um milagre, como foi o milagre da supressão autónoma do SARS, caso não haja um milagre da supressão do Covid-19, nós temos que ser cooperantes com todos e sobretudo com as economias emergentes. E portanto, voltando agora para a questão económica, já deambulámos aqui um pouco pela questão humanitária, voltando para a questão económica, as projeções que nós temos mais fidedignas para o crescimento económico, porque tudo isto é um tempo de incertezas absolutamente sem precedentes. Basta lembrar que, por exemplo, o Banco Mundial acabou por diferir em 2 meses as projeções do crescimento económico e, portanto, os dados mais recentes que nós tivemos, por exemplo, os dados relativos ao primeiro trimestre do crescimento na França foram revelados pelo Banco Central, não foram nem pelo Governo, etc. E, portanto, o que é de alguma forma surpreendente, e também na Alemanha os indicadores de atividade têm sido revelados, a evolução da economia tem sido apontada mais por institutos de research e não tanto pelas autoridades governamentais. E, portanto, os primeiros papers, os primeiros documentos de análise sobre como é que pode evoluir o PIB, sem ser por causas de investimento. Portanto, o primeiro que teve algum impacto foi o FMI, que acabou por revelá-lo no início da semana passada, que aponta para uma quebra do PIB mundial, atenção, uma quebra do PIB mundial de 3%. 3% parece pouco, mas estamos a falar do PIB mundial. E, portanto, e se pensar nos últimos 50 anos, o PIB mundial nunca esteve praticamente nem de perto nem de longe com uma queda de 3% a nível do PIB. Se desagregarmos isto por área geográfica, como é óbvio, o PIB mundial só cai 3% porque o peso das economias emergentes é cada vez superior. Hoje as economias emergentes já representam mais de metade do PIB mundial e as economias emergentes são esperadas que caiam apenas 1%, sendo que as economias desenvolvidas deverão cair mais de 6 pontos percentuais. No caso europeu, a queda poderá ir até aos 8%, algo que Portugal será um pouquinho superior. Os países que dependem mais do turismo, como é o caso português, provavelmente serão necessariamente mais afetados. Por exemplo, a Grécia, que tem tido uma gestão criteriosa e do ponto de vista epidemiológico do Covid-19 não tem tido grande impacto. O PIB na Grécia deverá cair acima dos 10%, o PIB anual, não estamos a falar do PIB no segundo trimestre, são coisas muito diferentes. Nos Estados Unidos, o FMI projeta uma quebra de 7%, muito alinhado com os 8% que se prevê para a União Europeia, e outros países terão necessariamente uma queda inferior, como é o caso, sobretudo, dos países asiáticos e, em particular, a China. Pensar isto numa lógica anual, se pensarmos numa lógica trimestral, os dados começam a ser mais fortes e mais assustadores. Naturalmente, aponta-se que o segundo trimestre, que é o trimestre do lockdown, será o trimestre em que a atividade irá cair de forma mais abrupta, mas depois o FMI prevê uma recuperação, não diria em V, mas uma recuperação em V nas economias emergentes e uma recuperação mais gradual nas economias desenvolvidas. E, portanto, no segundo trimestre, a quebra da atividade nas economias avançadas pode ser à volta, em média, de 14% a 15%, e nas economias emergentes um pouco inferior, entre 5% a 6%. Reparem, comparando com quebras de produto anualizado em períodos trimestrais, isto não tem qualquer precedência. Basta pensar que o PIB norte-americano, o trimestre em que teve a maior queda nos tempos modernos, na era moderna, foi, como estarão lembrados, no último trimestre de 2008, a quando o colapso da Lehman, e a quando o colapso da Lehman, o PIB nos Estados Unidos caiu cerca de 8 pontos percentuais. E para este trimestre prevê-se que a quebra será superior em mais do dobro, portanto entre 16 a 20 pontos. Portanto, a projeção do FMI para 16 de quebra do PIB parece-me ainda relativamente suave. E, portanto, o milagre, entre aspas, do PIB mundial apenas cair 3% num ano de 2020 reflete exatamente o que eu vos falei, o que é o desempenho assimétrico entre as economias avançadas e as economias emergentes, porque as economias emergentes hoje já representam 55% do PIB, como vem aqui no gráfico da direita, quando no início do século representavam menos de 40%. Portanto, este milagre que nós tivemos os primeiros 20 anos do século XXI, entre 2000 a 2020, portanto, os primeiros 20 anos deste século, foram realmente os anos dourados da globalização, em que o PIB mundial praticamente triplicou e tirou cerca de
mais de 1 trilhão de pessoas dos níveis de pobreza, e basicamente tudo isto foi um crescimento explosivo das economias emergentes. O trade-off disto foi que as economias avançadas foram perdendo alguma riqueza do ponto de vista relativo, em particular o Bloco Europeu, que lidou com isto de forma bastante mais difícil, e a estagnação salarial nos últimos 10 anos na Europa é disso um exemplo claro. Uma outra grande tendência que nós estamos a ver nesta situação que o Covid vem disputar está relacionada com o comércio internacional, porque há uma disrupção brutal nas cadeias de valor, porque obviamente as empresas que estavam com muitos fornecedores na China deixaram de poder produzir porque primeiro a China parou, e depois a China não vai poder produzir porque depois as fábricas estão paradas noutros pontos do mundo, e portanto esta interdinâmica geográfica das cadeias de valor acaba por ser aqui muito problemática do ponto de vista da atividade, e acaba por reforçar uma tendência que já vinha sido nos últimos anos, sobretudo desde 2016, quando a eleição de Trump, a própria ascensão do populismo político, um pouco por todo lado no mundo, e na Europa basta pensar no Brexit, no Brasil pensamos no Bolsonaro, e portanto esta tendência de protecionismo global e isolacionismo, e em particular o mais grave nos Estados Unidos, porque obviamente os Estados Unidos abdica do comércio internacional a gravitar à volta dos Estados Unidos, porque é o próprio líder da economia mundial a dizer não nos interessa o comércio internacional, nós queremos práticas protecionistas, e portanto de alguma forma o coronavírus vem adensar o que as guerras comerciais já nos vinham indicando no passado, porque em 2019 o comércio internacional ficou praticamente flat. Foi o ano de menor crescimento do comércio internacional. Houve, aliás, uma recessão a nível do comércio internacional do ano passado. Não foi tão sentido do ponto de vista económico, porque felizmente hoje as tecnologias e a sociedade do digital e do conhecimento são as muito mais avançadas, e já são, do ponto de vista de impacto superlativo em relação às economias industriais, aos fatores de produção mais tradicionais, e portanto isto suavizou de alguma forma o impacto na recessão no comércio que tivemos no ano passado, mas agora a quebra vai ser sem precedentes. A Organização Mundial do Comércio prevê uma quebra do comércio internacional para 2020 num cenário otimista de 13%, num cenário pessimista de 32%, e portanto há aqui um claro sinal, e há muitos estudiosos que apontam para este cenário de fim da globalização. Não consideramos este cenário tão draconiano como o fim da globalização, mas parece claro que a globalização, como ela foi vivida nos últimos 20 anos, ou nos primeiros 20 anos deste século, não voltará a ser a mesma no pós-Covid. Não voltará a ser a mesma no pós-Covid, e quem provavelmente vai ficar mais afetado com esta tendência serão os países que obviamente estão mais dependentes do comércio externo, que é em particular a zona euro. A zona euro, por exemplo, vive claramente das exportações. Por exemplo, o crescimento cíclico da zona euro é quase uma segunda derivada do consumo interno da China. E, portanto, o fim da globalização, ou pelo menos a alteração da dinâmica da globalização, é particularmente penalizador para a zona euro, que tem uma resposta assimétrica a todas as crises que têm sido levantadas. E isto é interessante. De qualquer forma, não tomamos por garantido que será um fim da globalização, porque o fim da globalização, tal como o conhecemos, implicaria uma quebra de output muito grande na atividade económica. Estamos mais convictos que haverá um reagrupamento de regionalização global do que propriamente o fim da globalização. E já o ano passado se sentiu isso. Na Ásia houve uma aceleração das trocas dos parceiros comerciais. Os Estados Unidos substituiu muito as importações e exportações da China, sobretudo as importações da China, por importações do México. E na Europa também haverá uma aceleração das trocas entre os parceiros europeus. E, portanto, eu creio que haverá uma aceleração das trocas regionais que vão dirimir estas questões, não do fim da globalização, mas pelo menos do menor grau de globalização por via da disrupção das cadeias de valor, que é, aliás, uma resposta lógica para mitigar este problema das cadeias de valor que o coronavírus trouxe tão abaixo. Olhamos agora para indicadores macroeconómicos evidentes, mais fortes. Começamos pelos PMIs, que é um indicador de manufatura relevante na Europa e nos Estados Unidos. Na zona euro, o impacto no mês de fevereiro foi mais forte. Portanto, isto é, obviamente, tem algum lag, porque em fevereiro a Europa já estava a sentir o calor do coronavírus, os Estados Unidos foi só mais para o final do mês. Eu diria que houve pelo menos um lag de 2 semanas entre o impacto do Covid
entre na Europa e nos Estados Unidos, e portanto daí a quebra extraordinária no PMI serviços, porque atenção que isto é uma crise, o coronavírus, que afeta essencialmente a indústria dos serviços e não tanto a indústria de manufatura. Nesta fase mais a Europa do que nos Estados Unidos, mas isto são indicadores lagging, são indicadores do passado, vão necessariamente agora recuperar. Basta olhar um pânico, os indicadores avançados já espelham uma quebra mais forte do que os PMIs do mês anterior, e obviamente isto está muito concentrado no comércio, no turismo, no real estate, nos hotéis e na restauração. Portanto, esta quebra dos serviços está muito centrada nestes serviços, e obviamente que nos Estados Unidos ainda temos algum lag para aqueles que foram os últimos indicadores da capacidade instalada das fábricas, de indicadores avançados, mas que a zona euro já começa a espelhar. Nos Estados Unidos, o que tem sido um grande indicador avançado são os pedidos de subsídios de acesso, de subsídios de emprego semanais, extraordinário, picaram quase, foram para cima de 6, na última semana tiveram perto dos 5 milhões, e portanto a força laboral ativa já declinou, se fizermos estas contas todas, à volta de 15 milhões. Neste gráfico do mercado de trabalho, esse número de 15 milhões ainda não está totalmente ajustado, vai ser ainda superior, e portanto, se tomarmos em consideração que cerca de 30 milhões de pessoas provavelmente vão ficar desempregadas nesta fase, nós poderemos muito bem ir para uma força laboral ativa muito parecida com aquilo que tivemos na crise de 2010, na crise de 2008 pós-Lehman, em que a taxa de desemprego picou para, claramente, níveis superiores a 10%. E acho que nós estamos aqui, nesta fase, a ser claramente otimistas com a taxa de desemprego a 10%, me parece muito mais crível que a taxa de desemprego nos Estados Unidos se aproxime entre os 15% e os 20%, mantendo-se este ritmo alucinante de acesso a benefícios de emprego nos últimos anos. E, portanto, importa agora traçar coisas para a frente, do ponto de vista macroeconómico, que é, depois nós temos estado aqui em lockdown, do ponto de vista com a preocupação de gerir a crise de saúde e a crise de recursos do sistema de saúde, porque é uma crise de saúde e é uma crise do sistema de saúde, que não tem capacidade, obviamente, para lidar com o facto de todos ficarem doentes ao mesmo tempo. E, portanto, depois de conseguirmos, de alguma forma, achatar as curvas de infecção com o ritmo de novas infecções, é preciso achatar a curva do impacto macroeconómico de quebra da atividade. E, portanto, isto é apenas conseguido com medidas de regresso ao trabalho e medidas fiscais e monetárias sem precedentes. E com isto podemos tentar observar o que é que aconteceu na China, o que é que nos diz a experiência da China e qual é que foi já o impacto que se observa na China, que fez um lockdown, como sabem, super agressivo. Isto acontece no final de dezembro, o lockdown é super agressivo desde o final de dezembro e a partir de fevereiro começa a abrir a economia. Portanto, eles não precisaram de um lockdown tão amplo porque fizeram de forma agressivíssima. Aliás, em Wuhan, que foi o centro da crise, a medida que foi mais importante para conter o crescimento do surto foi basicamente isolar as pessoas infectadas assintomáticas. E, portanto, as pessoas, desde que apresentassem sintomas, tivessem dados positivos para a infecção, mas mesmo tivessem nenhum sintoma, eram obrigadas a ficar em espaços do governo. E, portanto, obviamente isto não se consegue fazer num regime democrático, seja na Europa ou nos Estados Unidos, mas este foi um aspecto que foi decisivo para conter o surto na China, e por isso o lockdown na China foi muito violento, mas não é necessário ser tão prolongado, porque de facto o que aconteceu é que também não deixaram crescer tanto como na Europa e nos Estados Unidos a curva subiu. E, portanto, do ponto de vista de impacto na China, nós tivemos a mesma lógica de declínio dos PMIs. O PIB, reparem, este PIB na China já foi divulgado, foi na semana passada, creio eu. O PIB na China caiu 6%, o que é acima de 6%, o que é absolutamente extraordinário numa economia que cresce entre 5% a 6% ao ano. Portanto, os tais 6% de quebra na China representam claramente 15% de quebra à vontade na Europa ou nos Estados Unidos. Mas reparem que os PMIs recuperaram sobretudo no manufatura, não tanto nos serviços, e sobretudo a retalho não há sinal de retoma na produção industrial, ainda não, se bem que isto são dados de fevereiro, portanto março, e haverá aqui alguma recuperação, mas houve de facto muitos incentivos por parte do governo
das pessoas voltarem ao trabalho, a dizer que era seguro, mas as pessoas tinham medo, as empresas também não queriam abrir. É muito isso que também vamos passar na Europa e nos Estados Unidos, ainda que as práticas higiênicas e de saúde sejam mais atrasadas na Europa e nos Estados Unidos em relação ao bloco asiático, porque obviamente tem mais experiência para lidar com questões pandémicas. E de facto o que aconteceu na China, em alguns indicadores importantes, desde atividades centrais e energéticas, passageiros no metropolitano, vendas de real estate, a frequência da distância de longo curso, quer dizer, a atividade de movimento na China está a cerca de metade. Está a cerca de metade no que esteve no pré-Covid, ou mesmo abaixo de metade, sendo que do ponto de vista industrial e da capacidade estará entre os 70% e os 80%. Portanto, claramente, a atividade entre 70% e 80% e mobilidade muito restrita. É também, do ponto de vista de tendência para a frente a nível de consumo, é interessante observar as palavras de Mark Schneider, que é o CEO da Nestlé, numa entrevista à Bloomberg no início de abril deste mês, quando diz que a procura na China, ou seja, a China está a lidar também com uma quebra da procura interna grande e uma quebra das exportações, porque os parceiros, obviamente, também estão completamente parados, não é? Os parceiros internacionais. E, portanto, a procura na China está direcionada para produtos menos dispendiosos e menos premium, na sequência deste impacto do Covid, e eu penso que este comportamento vai ser também espelhado noutras regiões do mundo, tendo em conta um ambiente recessionário sem precedentes. E, portanto, aquela lógica de a China compra tudo o que é produtos de luxo, etc., cai um bocadinho por terra, vai ser uma consequência socioeconómica e também psicológica destes meses de confinamento, que vão demorar muitos anos a ultrapassar, e portanto também isto aponta que o mundo que vamos ter pela frente, quando for a reabertura, vai ser um mundo necessariamente diferente. Falamos agora dos amortecedores da crise. Na Europa, temos medidas que variam bastante em termos de percentagem do PIB, mas em média em média, excluindo o Eurogrupo, andam ali nos 15%, andam ali entre os 12% e os 13% do PIB, cada país. Estas medidas são essencialmente créditos e moratórios fiscais, são menos estímulos. A parte do lado dos estímulos está muito relacionada mais com subsídios e com estímulos para o sistema de saúde e não tanto com estímulos à economia. E, portanto, mas andam à volta entre os 10% e os 15% do PIB. A Alemanha e a Itália foram os países que os pacotes fiscais, do ponto de vista de crédito, são mais fortes. E a Alemanha tem mais espaço fiscal do que, obviamente, a Itália, como sabem. E, do ponto de vista europeu, temos 3 mecanismos que foram criados, que é o ESM, o Fundo de Estabilidade, European Stability, um mecanismo de estabilidade, que prevê uma linha de crédito até 2% do PIB para cada país. Agora imaginem o que é uma economia cair 10% e os países europeus só têm acesso a 2% de acesso de linhas de crédito no ESM. Será criado um fundo alavancado via Banco Europeu de Investimentos de 200 bi de suporte ao setor empresarial e um seguro também via empréstimos de proteção do emprego no valor de 100 bi. Isto no total são cerca de 540 bi, que é o valor que é o do Eurogrupo, que representa cerca de 3 ou 4% do PIB e que de facto é inferior ao programa global do Eurogrupo, é inferior ao programa de estímulos do próprio governo alemão. Isto diz tudo da fraca falta de capacidade europeia e de resposta à crise, e de facto foi cada um por si, como efetivamente foi cada um por si. Houve obviamente esta questão da discussão sobre a dívida conjunta, sobretudo para um segundo plano Marshall, relançamento da economia, para lidar com os custos da pandemia e da recuperação. Isto foi discutido, há uma oposição clara por parte da Alemanha e da Holanda e de mais alguns países. Obviamente isto foi levantado sobretudo por Roberto Gualtieri, Ministro das Finanças italiano, mas leva não estamos a falar apenas do apoio dos países do Sul, mas um consenso generalizado em muitos países da União Europeia, com exceção, lá está, sobretudo da Alemanha e da Holanda, mas também da Áustria. E isto leva-nos, de facto, aqui a pensar que se não for avançado se não for criado um mecanismo mais forte, não digo mutualização, pelo menos mutualização parcial, num contexto pandémico, quando é que será? Eu acho que o argumento dos países da Alemanha e da Holanda é que os custos de financiamento são tão baratos que não é necessário criar uma mutualização conjunta para fazer face à pandemia. Este é o principal argumento, porque de alguma forma o Banco Central Europeu está a substituir a inércia dos países europeus e está, de certa forma, indiretamente a monetizar os custos de financiamento da periferia. E, portanto, este é o argumento dos países do Norte, mas, de facto,
mais do que relacionado com custos de financiamento, ou seja, mais do que relacionado com montantes de planos de revitalização europeu, mais do que relacionado com os custos de financiamento desses planos, era um sinal político muito forte que a Europa precisava dar neste momento para muitos países. E isso seria, do ponto de vista político, um sinal extraordinário, porque as crises levam a essas decisões extraordinárias e se nesta crise não haverá essa decisão extraordinária, obviamente que isto reflete muito na necessária, porque se houvesse um mecanismo de devolução de dívida, teria que haver uma transferência, enfim, das receitas fiscais para um mecanismo central europeu, como é lógico, não é? Mas, de alguma forma, se isto fosse circunscrito, por exemplo, a uma harmonização dos sistemas de saúde e de algum plano de investimentos até X% do PIB especializado em infraestruturas específicas, em infraestruturas específicas, essa transferência fiscal para a central seria, para a União Europeia, não seria completamente impossível, como alguns defendem. Será necessariamente difícil, mas não é assim tão impossível e, de facto, seria uma mensagem muito forte que a Europa poderia dar. Mas a Europa tem um plano por si bastante já ambicioso. É bastante forte. Se compararmos com outros países, é claramente superior. A Europa, os Estados Unidos, por exemplo, avançou com um pacote fiscal de 2,3 trilhões, que é inferior ao total conjunto da Europa, e, portanto, é cerca de metade do PIB, o pacote fiscal americano, em relação ao europeu, e, portanto, este também é o argumento dos países, que são opostos à mutuação de dívida, e, portanto, nos países emergentes, os pacotes fiscais são bastante distintos. A média andará lá ali pelos 6% e os 7%, porque, obviamente, tem menos espaço fiscal. A resposta vai muito por empréstimos e mexidas nos impostos e acesso a estímulos de emprego. Portanto, políticas sociais, políticas de impostos e políticas de financiamento é o que tem vindo a ser feito pela janela dos países, todos os países envolvidos e por alguns países emergentes. Políticas regulatórias são mais feitas nos países emergentes, porque é mais fácil, de alguma forma, regular em determinados preços. É um bocadinho, por exemplo, o que falta, por exemplo, em Portugal, na questão dos preços de acesso a máscaras ou álcool gel, que curiosamente pagam uma taxa de IVA de 23%, que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas aqui, por exemplo, uma política regulatória do governo, que já devia ter sido feita no mês passado, era, obviamente, regular os preços nas máscaras e do álcool gel e passar os impostos para obviamente, o IVA mínimo nestes produtos. E, portanto, isto irá levar a saltos orçamentais altamente negativos para economias desenvolvidas e emergentes. Obviamente, os rácios de dívida face ao PIB vão dar um crescimento em média de 15 pontos percentuais, refletindo o efeito conjunto de declínio do PIB e subida de emissão de dívida. E, portanto, estamos a falar de casos mais problemáticos de Itália, que pode ir para 160% ou 165% do PIB de dívida, Portugal pode ir para os 135%. E, portanto, imaginem, com uma crise humanitária sem precedentes, com débito de GDP de 165%, depois a Itália, completamente amarrada, pedir eventualmente para um esforço de austeridade quando não houve solidariedade na altura da pandémica, é porque não estamos a falar necessariamente das mesmas circunstâncias que levaram à crise soberana em 2010. E, portanto, isto pode, a médio prazo, levantar muitos problemas políticos face a alguma inércia que tem sido feita pelos líderes europeus. Isto, claramente, e as lições no passado, na política europeia, da ascensão do extremismo, tanto de direita como de esquerda, em diversos países da Europa, deviam aqui levantar aqui mais receio. Depois temos a política fiscal, a política monetária. A política monetária, como eu vos disse, está a substituir na Europa alguma inércia do ponto de vista de construção europeia. E aqui eu poderia falar tudo o que foi feito a nível do Banco Central Europeu. Vou destacar apenas, no dia 18 de março, a criação do fundo de compra de emergência, do programa de compra de emergência pandémica de 750 bi até final de 2020. E, portanto, isto leva um firepower do BCE acima de 1 trilhão de euros de compra de ativos até final deste ano. E depois, no final do mês, o Banco Central Europeu recomendou os bancos, obviamente, para fazerem face às provisões e aos NPLs que aí vêm, fazer face, suspender dividendos, suspender planos de compra de ações, etc. E, portanto, de alguma forma, o Banco Central Europeu fez em 5 dias o que Draghi demorou quase 5 anos para fazer, não é? Foi um género de whatever it takes 2. 5 anos Draghi não demorou, mas demorou 2 anos para fazer e 4 anos para implementar. A declaração de whatever it takes de Draghi foi em 2012 e foi espetacular do ponto de vista de inversão da crise.
mas o plano de compra de ativos de dívida soberana na Europa começou quase 2 anos depois, finais de 14, inícios de 15, e portanto demorou quase 4 anos até a implementação, e neste caso a senhora Lagarde já implementou um género de Whatever It Takes 2. Ora, se o BCE foi de facto longe naquilo que tinha feito no passado, o Fed então ultrapassou todos os limites do imaginável. Levantam-se até aqui questões sobre risco moral, tendo em conta a amplitude, cobriu quase todos os espectros de risco do sistema financeiro. Podemos começar com as políticas mais tradicionais, que foi o corte da taxa Fed Funds, que estava, enfim, nos 1,75 no início de março, e que no espaço de 2 semanas passou para 0, ou 0,025. Reativaram o plano de quantitative easing para 700 bis, depois reativaram alguns planos que já havia na crise pós-2008, estamos a falar do papel comercial, estamos a falar no Term Asset Backed Securities Loan Facility, e depois criaram novos programas novos, que eu aqui até sublinhei com asterisco. Portanto, criaram um QE ilimitado, nunca em nenhum momento o QE nos Estados Unidos foi limitado. Havia um programa de compra mensal máximo de 85 bis, nesta fase já estamos em quantitative easing ilimitado, portanto eles podem comprar o que quiserem, e portanto é basicamente um lender of last resort que diz: eu estou aqui e eu vou comprar tudo o que for necessário para conter os riscos sistémicos. E depois levou o QE, que antes estava apenas em obrigações de dívida soberana, portanto de alguma forma a monetizar indiretamente o governo americano, levou a compra para obrigações numa primeira fase de investment grade, sem target, portanto também não falo aqui em montantes na compra de obrigações, e portanto o investment grade ficou altamente suportado com um comprador de último recurso. E já no início, na primeira semana de abril, 9 de abril, anunciaram um programa que foi absolutamente surpreendente e foi ferocíssimo, absolutamente feroz, que foi um programa de 2,3 tris para os leis de maior risco, nomeadamente as bonds high yield, são de alto risco, portanto, na gíria o que se chama junk bonds, e que basicamente permite ao Fed comprar, com determinados critérios, dívida empresarial, crédito empresarial de alto risco, até, pelo menos, até elas não se, até determinados critérios. Os critérios eram 22 de março, ou seja, se até 22 de março determinadas obrigações de determinadas empresas ainda não fossem high yield e depois tivessem sido downgraded até 3 níveis, portanto, e já fossem junk, e estava a pensar, por exemplo, na Fora, creio que houve um downgrade forte na Fora 23 de março, e eu creio que é por isso que a FED colocou 22 de março, essencialmente para capturar a Fora. E isto pretende, com isto, capturar as fallen angels. Empresas que estavam no limite da qualidade creditícia, mas que hoje já são designadas abaixo da qualidade creditícia e são, teoricamente, junk. E, portanto, este programa permite o Fed comprar este tipo de obrigações de empresas, o que é absolutamente extraordinário. É que só falta, nesta fase, o Fed comprar ações, porque até ETFs de dívida high yield estão a comprar. Portanto, neste momento, só falta apenas mesmo, o Fed cobriu todos os espectros de risco do sistema financeiro. Claramente o risco de termos uma crise económica, saúde económica, social e financeira sem precedentes, fica completamente contida, porque o que o Fed fez é absolutamente épico do ponto de vista de montante. Não tem escala, não tem absolutamente escala e é incomparável com 2008, com o que foi anunciado em 2008. E reparem que até o programa de 2,3 tris de Trump compara com o plano de Obama de estimular a economia à volta de 850 bi, que é o American Recovery Act. E, portanto, estamos a falar do triplo do investimento do ponto de vista fiscal e do ponto de vista monetário. Até há muitos que especulam que há aqui a morte dos mercados livres porque o Fed vai comprar tudo o que for possível. E esse é o risco moral. Quais é que são as empresas que, no limite, vão acabar por cair? Vai ser o Fed, de certa forma, quase a decidir quem é que sobrevive ou quem é que não sobrevive. E, pelo menos até final do ano, isto poderá estar relativamente estabilizado, mas eu creio que o Covid vai estar muito até final do ano. Mas a partir de 2021, a questão da solvência das empresas, liquidez versus solvência, vai ser um problema grande. E, portanto, para perceberem a dimensão dos bancos centrais, o que é que o Fed comprou? A linha a laranja do gráfico da esquerda é os ativos totais do Fed, e de repente, nas últimas 2 semanas, o Fed passa de um balanço de 4 tris para cima de 6 tris. Reforça em 2 tris, quando há não muito tempo atrás estava a fazer quantitative tightening, estava a reduzir o balanço,
depois de subir as taxas de juros, já estava a reduzir o balanço, e em 2 semanas reverte tudo e sobe tipo, 2 tris. É uma coisa, é um valor astronómico, 2 tris. Reparem, 2 tris é o dobro do valor que o BCE tem para comprar este ano. E, portanto, eles fizeram em 2 semanas. É extraordinário. Isto se for mantido, não vai ser mantido a este nível, mas pode levar o Fed, porque eu acho que o Fed, ao sinalizar que está cá para comprar tudo o que for preciso, isto no limite tem um efeito que é um efeito muito forte para os investidores a dizer, epá, nós não vamos precisar de comprar, porque nós compramos se for preciso, portanto os investidores já sabem que nós estamos cá. Portanto, a partir do momento que o Fed diz, nós vamos comprar high yield, eles provavelmente vão comprar menos high yield do que vai ser preciso, porque os investidores vão deixar de estressar esse mercado, como o fariam se o Fed não estivesse lá. E, portanto, nós achamos que o Fed eventualmente poderá aumentar o seu balanço até aos 10 tri, portanto, mais 4 tris do que tem atualmente, mas claramente isto já reflete alguma suavização. E aqui eu estou a ser otimista, ou seja, eu acho que o Fed até pode aumentar menos. Se aumentar nestes valores e o BCE aumentar, tal como o BOJ, vamos ter no final do ano os ativos dos bancos centrais em percentagem do PIB nos 50 a 55% na Europa e nos Estados Unidos e no Japão nos 120, o que compara com o início antes da crise Lehman, 6, 10 e 19, o que é absolutamente estonteante. E esta é a grande questão. E esta como eu dava o título a este estudo, é o decoupling. É o decoupling entre a economia e os mercados, porque os bancos centrais estão a forçar essa quebra. E, portanto, na realidade, who cares? Tipo, se há pobreza e se há desemprego, se do ponto de vista dos ativos financeiros os bancos centrais estão aqui para comprar tudo o que é preciso. E há aqui um decoupling cada vez maior e que tem levado a iniquidades e é um problema grande. E isto leva a levantar a questão da teoria moderna monetária e a história do helicopter money, em que a política monetária, que atua sobretudo do lado da oferta, os bancos centrais apenas estimulam a procura, não conseguem estimular a oferta. Portanto, os bancos centrais não conseguem abrir uma empresa ou pôr uma fábrica a trabalhar, mas conseguem estimular a oferta por via da transmissão do sistema financeiro, do sistema tradicional, que é mexer nas taxas de juros e estimular o crédito às empresas e às famílias, mas não conseguem estimular a oferta. E a teoria moderna monetária diz que, tendo em conta os limites da amplitude da política monetária e no enquadramento de taxas zero negativas, níveis de alavancagem muito alta e de facto, consumo e níveis de alavancagem público e privado muito stretched, a única coisa que realmente funciona é a política fiscal, que é obviamente a nível de despesa pública e de impostos, que teria de ser monetizada direta ou indiretamente pelos bancos centrais. Porque uma coisa é dizer, porque na realidade já estão a monetizar. Quer dizer, nós podemos dizer a monetização direta é proibida na Europa pelos tratados pelo Banco Central Europeu. Mas, quer dizer, mas depois estão com um fundo de emergência pandémica que estão a distorcer as taxas de juros de forma indireta, porque só estão a comprar em mercado secundário e não estão diretamente em mercado primário. E muitos argumentistas, isto acaba por ser um bocadinho irrelevante se estão a fazê-lo em mercado primário ou em mercado secundário. A questão essencial é o Banco Central ter a opção de monetizar direto ou indiretamente os governos, mas ter essa opção e poder dizer sim ou não, porque pode monetizar de certa forma temporariamente, porque há aqui o risco de depois criar hiperinflação, como é lógico, não é? E temos a massa monetária nos Estados Unidos a subir de forma muito acelerada, mas se o Banco Central perceber que há aqui riscos para uma hiperinflação, deixa de monetizar e volta atrás. Mas de facto este é de facto o argumento da teoria moderna monetária, em que de facto há uma interdependência grande dos governos e dos bancos centrais entre cooperação ou monetização, direta ou indireta, e de facto pressupõe aqui uma certa japanização das economias desenvolvidas. A zona euro está lá desde 2010, a zona euro é uma segunda derivada do Japão já há 10 anos, e os Estados Unidos poderá ser uma terceira derivada do Japão a partir de agora. Eu creio que os Estados Unidos é o único país que pode eventualmente não o ser. A Europa dificilmente escapará do destino do Japão, mas os Estados Unidos poderá conseguir escapar se for muito forte, ou seja, se os estímulos agora forem muito fortes e depois tiverem capacidade de reversão. Porque claramente há aqui o argumento de hiperinflação versus deflação. Nesta fase, obviamente, que os fatores deflacionistas são preponderantes, com o coronavírus, com o desemprego, com a recessão, com esta queda absurda dos preços do crudo. Temos até preços negativos no WTI, com este rollover dos contratos de futuros e a incapacidade de armazenar o petróleo do ponto de vista físico em lado nenhum. Mas, por exemplo, o Brent está mais estável, caiu, mas o Brent está mais estável, está nos 20. E depois isto são fatores conjunturais que limitam a inflação, mas
mas reparem que daqui a 2 anos, estes 2 fatores conjunturais poderão reverter, e se houver helicopter money, teoria moderna monetária, política desta nova teoria que eu falei, podemos correr o risco de hiperinflação, mas por outro lado há fatores estruturais que limitam a questão da inflação. Isso está relacionado com a digitalização, que é o facto de cerca de 200 ou 300 pessoas estarem aqui a ouvir e não estar numa conferência de hotel. A questão da demografia, obviamente as populações mais envelhecidas tendem a ter um consumo de investimento inferior às mais jovens, e a digitação a mesma coisa. Portanto, a produtividade vai para os robôs, para a inteligência artificial, e portanto não vai para o consumo das famílias. E depois a dívida, o facto de termos um debt load tão grande, não permite que as taxas subam. A inflação aqui até seria benéfica, porque seria uma forma de crescermos. Ou seja, o termo em inglês é grow out of debt. Não é? Portanto, a inflação é o primeiro mecanismo que deflaciona a dívida. E, portanto, nos Estados Unidos há alguns riscos de eventualmente termos surpresas de inflação, provavelmente daqui a 2 anos, mas para isso teremos que ter algum regresso à normalidade económica como tínhamos pré-Covid, e esse não parece ser ainda o caso. Lições do passado. Recessões, bear markets e pandemias. Reparem, a duração de uma recessão é variável, depende muito. A última recessão demorou cerca de 18 meses, que foi a grande crise financeira. A primeira grande depressão, de 29, durou mais de 40 meses. Obviamente que o S&P, o equity, tende a inverter, a fazer o mínimo muito antes da recessão chegar ao fim, porque o mercado de ações antecipa os dados macro entre 6 a 9 meses. Mas reparem, se o mercado antecipar em 6 meses e se a recessão só durar 6 meses, quando nós entramos em recessão, o equity provavelmente já está a fazer mínimo. E aqui o que nós estamos aqui a comparar nestes gráficos é o número de meses que passaram desde o início da recessão até o equity fazer mínimos, e que na média costuma estar ali entre os 6 e os 9 meses. O declínio do PIB durante recessões nos Estados Unidos, que foi de 5% na última crise, foi de mais de 25% na Grande Depressão, e eu creio que, enfim, o declínio do PIB nos Estados Unidos, enfim, a mediana das recessões seria de 3%. Neste ano poderemos ter um declínio no PIB anual à volta de 7, 8%, portanto estaria já no top 3 das principais crises económicas americanas. O drawdown é uma quebra dos preços do índice de ações do máximo ao mínimo. E o máximo ao mínimo, este ano, como sabem, o máximo foi, creio que foi a 20 de fevereiro, salvo erro, e o mínimo foi a 20 de março. Quer dizer, não é certo o dia, portanto, não sei se foi 17 ou o mínimo foi 23 de março, etc. Mas foi basicamente um mês, do máximo ao mínimo durou praticamente um mês, e a quebra foi de 33%, que é muito parecido com a mediana de todos os drawdowns máximos de recessões passadas, ou de bear markets passados, o que é absolutamente extraordinário. Se pensarmos no bear market de 2008, o S&P caiu 56%, se pensarmos no bear market de 2000, das .com, o S&P caiu 50%, dos máximos aos mínimos, e aqui, com o coronavírus, o bear market máximo ao mínimo foi 33%. Outra questão importante é o número de anos que foi necessário para chegar ao break-even. Ou seja, depois da quebra do máximo para o mínimo, quanto tempo é que os investidores demoraram para recuperar tudo aquilo que perderam? E se mantivessem investidos, naturalmente, se tivessem sempre mantido investidos. E reparem que na crise de 2009 e de 2000 foi à volta de 4 anos, mas nas recessões anteriores é muito abaixo disso, anda entre os 2 anos, sensivelmente. A mediana até é inferior a isso, a mediana é de 1,75. E, portanto, um bear market, em média, tende a ser recuperado, o output perdido e a valorização do market cap tende a ser recuperado em menos de 2 anos. Se tentarmos perceber exatamente a evolução de preços com os 2 grandes choques do passado, reparem, o lockdown do Covid é este laranja mais escuro, em que teve esta quebra de 33% que eu vos falei, depois foi um rally de 25% para a frente, monumental. Faz muito lembrar o declínio, o roadmap de 87, que foi um choque que o FED depois ancorou. Isto nem sequer foi uma recessão, foi um choque enfim, muito por liquidity, muito por liquidez. E depois temos a crise de Lehman de 2008. Esta crise do Covid seria talvez uma coisa no meio termo entre o choque de 87 e a crise de 2008. E a crise de 2008 depois perpetuou-se muito ao longo do tempo,
teve estes rebounds fortes e depois perpetuou-se ao longo do tempo. A grande diferença aqui é que há um grande nível de incerteza sobre qual é que será a forma de resposta económica para a frente, como é que, do ponto de vista, isto depende essencialmente de como é que o vírus vai ser contido e, sobretudo, é a massiva estímulos fiscais e monetários que foram lançados pelos líderes. Isto de facto, é tremendo e basicamente, na semana de março, em que os bancos centrais, nos bancos centrais e os governos acordaram aqueles montantes todos de estímulos à economia, eles fizeram em 5 dias, quando na crise de 2008 os líderes europeus demoraram 6 meses para fazer um pacote de estímulos relativamente decente e o Banco Central Europeu demorou, demorou 3 anos para fazer o whatever it takes e demorou 5 anos para fazer o quantitative easing. E, portanto, há aqui uma questão que é absolutamente incrível. E depois a recessão, por tipologia, se nós considerarmos que o coronavírus é uma recessão que é excepcional, é derivado, resulta de um evento específico, a duração de uma recessão tende a ser muito mais curta. A média de uma recessão, lá está, os tais 2 anos, e por um evento acaba por ser de cerca de 9 meses. Falando agora dos 4 decouplings estruturais, que era um grande tema que eu gostava, que aliás que é o tema síntese do capítulo, o grande tema desta apresentação, eu vejo 4 decouplings estruturais muito grandes. Um é o decoupling dos mercados face à economia. Isto é medido em função do market cap em relação ao PIB. Reparem que o market cap em relação ao PIB, que é muito tido como indicador que o Buffett utiliza para avaliar o pricing e o nível de avaliação dos ativos financeiros, já está acima dos 180% do PIB. E, portanto, se nós pensarmos que o market cap das empresas depende essencialmente da economia, os 100% seria um valor relativamente sólido. Podemos ter bandas para baixo e para cima, mas reparem que na crise Lehman de 2008, o market cap sobre o PIB chegou aos 80%. A quebra do preço das ações levou a que o rácio market cap sobre o PIB da economia fosse para os 80%. E neste momento nós ainda estamos alegremente nos 180% do PIB. E esta divergência resulta de quê? Resulta essencialmente desta linha cinzento, que nós já temos falado, que é os bancos centrais. Neste caso o Fed, que reparem aqui foi o período em que o Fed fez o quantitative tightening, começou um ano antes a subir taxas de juros, depois teve que parar, começou a fazer o quantitative tightening e depois, em poucas semanas, pôs as taxas a zero. Mas, e em 2 semanas, passou de 4 tris para 6 tris, que era o que eu vos falava. E se olharem para o gráfico do S&P e o gráfico do balanço do Fed, ele replica-se um ao outro. Portanto, o único momento em que o Fed teve a encurtar ou a diminuir a dimensão dos ativos em balanço foi o período em que o S&P teve uma quebra mais pronunciada ex-coronavírus, foi o último trimestre de 2008, que também esteve na altura muito ligado à história do auge das tensões comerciais dos Estados Unidos e China. Outro decoupling, fora da economia e dos mercados, é o decoupling dentro das classes de ativos, que é as ações e as obrigações. E há um decoupling grande entre ações e obrigações. Basta pensar que, regra geral, as taxas de juros tendem a acompanhar, portanto, quanto maior as taxas de juros, maior a perspectiva económica, não é? E os bancos centrais tendem a subir taxas para conter a inflação. E eu diria que a economia americana, a última recessão foi induzida por inflação, porque as teorias académicas é que as crises acabam com a inflação, e a última recessão que efetivamente resultou do tightening do Fed para conter a inflação foi eventualmente no início dos anos 90 e também foi muito derivado a um choque petrolífero de menor escala do que aquele choque petrolífero de finais de 70 e inícios de 80. Porque todos os choques que tivemos na economia e as recessões económicas que tivemos, tanto nos dot-com, tanto em 2008, nunca tiveram relacionadas com a inflação. Nunca tiveram relacionadas com a inflação. Isso é muito interessante. É muito interessante. Espera aí, perdi por aqui por menos. Isso é muito interessante porque na realidade há aqui uma divergência entre equity bonds e, portanto, e depois nos últimos 10 anos, com esta questão do quantitative easing do Banco Central, taxas de juros mais baixas acabavam por sinalizar prémios de risco mais interessantes para as ações, as avaliações, ou seja, as Fed Funds acabam por ser a âncora para as avaliações dos cash flows das empresas e, portanto, resultam em avaliações mais altas, quanto menores são as taxas de juros, e, portanto, tudo isto leva aqui a uma estranha interligação entre ações e obrigações, que acaba por ter sempre um limite. Não faz sentido o equity ir para máximos, que era o que estava a meio de fevereiro,
quando as taxas de juros nos Estados Unidos estavam 1,5, que era um mínimo histórico. Nesta fase já estão entre os 50 e os 60 pontos base, e o equity deu agora um rebound forte. E eu acho que isto... Há também um decoupling entre o equity e o segmento da dívida, ou seja, aqui estamos a pensar na dívida que é risk-free, são os treasuries, e estamos aqui também a pensar na dívida de crédito, ou seja, o equity está a máximos, já a valores de metade do ano passado, já a valores de meio do ano passado, e a dívida corporativa está a valores entre 3 anos atrás. E, portanto, claramente o rally do equity foi muito superior ao rally das obrigações, e temos também que há aqui um decoupling muito evidente entre equity e obrigações. E tivemos no passado alguns movimentos que são contra a explicação irracional económica, que é quedas do equity e uma subida das taxas, ou seja, uma queda cumulativa, coincidente, queda das ações e a queda das obrigações. E esses movimentos são perigosos e são tanto mais perigosos quanto mais baixas forem as taxas de juros. Outro decoupling é o decoupling entre as ações. Portanto, há o decoupling mercados e economia, há o decoupling entre mercados, que é praticamente ações e obrigações, há o decoupling entre as ações, que é a tecnologia e os outros. E reparem que este índice, que é um rácio do Nasdaq face ao Russell, o Russell é Small Caps 2000, que agrega 2.000 empresas nos Estados Unidos, é um rácio que já está muito perto dos valores da crise das dot-com em 2000, que foi essencialmente, como sabem, uma crise de overvaluation do setor tecnológico. E isto leva-nos a levantar questões, portanto isto é interessante, se o setor tecnológico, que é um grande beneficiário no mundo pós-Covid, se esta coisa por acaso estabilizar milagrosamente daqui a 1 ano ou 2, o setor tecnológico vai reverter ou se vai stretch out as avaliações como está a fazer este ano. E reparem que o peso dos títulos do setor tecnológico é muito representativo nos índices. Se olharmos para estes 5 do FANG, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, e depois juntarmos a Microsoft, estes 6 títulos representam quase 50% do Nasdaq e mais de 20% do S&P. E, portanto, por onde for estes 6 títulos, vai a grande parte dos índices nos Estados Unidos. Isto também releva outro decoupling grande, que é o decoupling entre os Estados Unidos e os outros. O mercado de equity nos Estados Unidos, de ações nos Estados Unidos, foi basicamente o único que cresceu nos últimos 10 anos. Se integrarmos o MSCI World, excluindo os Estados Unidos, os investidores ficaram praticamente a zero de retorno de investimento nos últimos 10 anos, o que é impressionante. A Europa subiu 20% em 10 anos, o Japão subiu um pouco mais, os emergentes ficaram paralisados, mais ou menos, mas excluindo os Estados Unidos, um investidor teve um retorno zero nos últimos 10 anos, por ano. É incrível. Enquanto nos Estados Unidos o seu investimento, portanto, subiu 250%. É extraordinário e reflete também uma dinâmica macroeconómica muito diferente entre o crescimento do PIB nos Estados Unidos e o crescimento do PIB da zona euro do Japão, que já são dois níveis paralelos. E, portanto, por isso é que a zona euro é já o Japão, ou é o Japão do passado, ou uma segunda derivada. Os Estados Unidos ainda pode escapar ao facto de ser essa situação. Para fechar, porque já estamos, daqui a 10 minutos fazemos 1 hora, vamos aqui para o pricing muito rápido e dos fundamentais das classes de ativos. Ações, para recordar que, reparem neste drawdown máximo, é verdade que o S&P no final de 2019 estava a níveis máximos, houve esta quebra de 33% e agora já recuperou metade do que caiu, ou mais de metade do que caiu. Mas o que é certo é que todos os anos houve um drawdown relativamente significativo. Em média, anda ali à volta dos 11% de quebra anual. Este ano já foi nos 33%, se considerarmos que este drawdown foi o máximo e não teremos um retest aos lows do passado. É curioso verificar year to date os mercados que estão têm o melhor comportamento é o mercado asiático, em particular o mercado de Xangai. E o S&P, de facto, depois de ter tido uma quebra muito forte, que é a linha laranja, já avançou de forma rápida. A nível europeu, temos setores, estão todos no negativo. Obviamente, os setores mais defensivos estão com perdas menos significativas, desde healthcare e utilities, com perdas de 0 a 10%. E depois temos cyclicals, automóveis, oil, travel leisure, banks, que estão com perdas entre 30% a 40% a 45% year to date. Isto é muito significativo, mesmo num contexto em que a avaliação, os múltiplos de preço em particular, estão mais baixos do que a média dos últimos 5 anos. Portanto, estão relativamente mais baratos e por isso fala-se muito em value traps, que eram muito típicas de setores como telecoms, que distribuíam grandes dividendos, tinham um peso de dívida grande, utilities, etc., mas que depois não cresciam. E, portanto, estavam mais baratos, eram relativamente baratos e ficavam ainda mais baratos porque, de facto, chamavam-se value traps. O preço continuava a descer. E há o risco, por exemplo, do setor automóvel e do setor bancário ser eventualmente novos value traps. O setor bancário, quanto a nós,
é particularmente crítico, porque se há um setor que ficou completamente para trás neste ciclo de crescimento dos últimos 10 anos, foi o setor financeiro, que infelizmente que nós trabalhamos lá, foi um setor que teve muitas dificuldades por questões de fraca rendibilidade, taxas zero, NPLs, questões regulatórias, you name it, podem nomear tudo. Ainda para mais tem uma questão visceral da sociedade contra os bancos por causa do bailout à economia em 2008, portanto foi o bailout aos bancos, e agora os bancos vão ter o peso de ser o reverso, ou seja, vai haver uma crise bottom-up. Se em 2008 há uma crise top-down em que os bancos correm risco sistémico e tem que haver um bailout aos bancos, para não haver um spillover muito grande sobre a economia, agora temos uma crise bottom-up em que as empresas colapsam e há um overhang brutal sobre a banca, em que a banca vai ter que resgatar nos escombros a economia como um todo. E, portanto, se acham que, de certa forma, houve um grande, digamos, enraivecimento público em torno dos bailouts da banca, vocês conseguem imaginar o que é que vai acontecer quando for a decisão de deixar falir ou não deixar falir N empresas de N setores distintos. Porque isto vai ser tipo uma escala sem precedentes. Repare, o setor financeiro nos Estados Unidos já acumulou largos níveis de provisões para acomodar perdas potenciais. Isto é, de facto, muito interessante, porque os bancos americanos reportaram os números na semana passada, portanto é interessante. E se olharmos para o mercado de ações, ele resulta apenas de quatro pontos essenciais. Crescimento económico não vai haver. Múltiplos de preço que estão ligeiramente abaixo de média de 5 anos, mas não estão a níveis propriamente baratos no atual contexto. Depende do incremento de lucros, da visibilidade de lucros, e esses também não vão aparecer, e depende claramente do prémio de risco das ações face a obrigações. Esse é talvez o argumento mais plausível. Se olharmos, por exemplo, para as estimativas da EPS, as estimas da EPS, provável é que ainda nesta fase ainda estão muito otimistas, diria eu. Se no primeiro trimestre, que é um trimestre em que não houve um impacto total nos earnings, porque a crise foi essencialmente na China nos primeiros 2 meses e depois é que se alargou, pensar que o consenso nos earnings aponta para uma quebra de 12%, eu parece-me otimista nesta fase. E se olharmos para a capacidade de expansão do múltiplo, ela também não é muito evidente, mesmo pensando que o múltiplo, o PI nos Estados Unidos, a média em recessões, pós-1950, acaba de estar ali nos 13. E, portanto, quando o S&P chegou ali aos 2.200 pontos, o price earnings do S&P chegou perto dos 15, e, portanto, já não muito longe dos 13, neste momento já está nos 18,5. São valores que são relativamente adequados do ponto de vista de múltiplos de preço, mas daqui para a frente, a não ser que haja uma quebra brutal nos earnings, não justificam uma expansão do múltiplo via maior crescimento. E, portanto, este é o consenso máximo do lado direito que os analistas preveem, o consenso Bloomberg, isto é consenso Bloomberg, são centenas de analistas que é o consenso máximo, e o consenso mínimo. E, portanto, há uma grande divergência entre os 2.600 e os 3.400, que é, creio eu, o consenso mínimo e máximo para o Bloomberg. Nós fizemos um exercício meramente teórico para projeção mínimo e máximo, em que temos determinados pressupostos para o EPS, para a evolução do EPS e para a evolução do múltiplo de preço, em que no mínimo há um 30% de quebra e no high, portanto no cenário mais otimista, os lucros caem metade, e para o múltiplo de preço assumimos que no low é o preço atual, o múltiplo de preço atual, e no high consideramos uma média face ao múltiplo de preço máximo, que foi nos 22, 23. E, portanto, consideramos também um ajuste com prémio de 10% face à política monetária sem precedentes. Aqui corremos um risco de estar a subestimar, corremos o risco de estar aqui, porque aqui estamos a ter em muita linha de consideração que vamos ter uma reabertura com muitos lockdowns para a frente, não desta dimensão, mas que será uma reabertura muito parcial. Mas corremos o risco, de facto, de estar aqui a subestimar o que foi feito e o que está a ser feito do ponto de vista da política monetária e que impacto é que isto pode ter para as classes de ativos financeiros e, em particular, as ações. E, portanto, porque reparem, este acaba por ser giro, porque a obrigação sem risco nos Estados Unidos paga-se 0,6, acho que está a 60 básicos, e o PR está, enfim, está nos 18, que dá uma earnings yield acima de 5, não é? E, portanto, o prémio de risco está acima dos 5%. O prémio de risco face às obrigações está acima dos 5%. Portanto, aqui é claramente mais atrativo em cima estar em ações face a obrigações, em baixo é claramente mais atrativo obrigações face a ações, e este é um grande argumento para estar exposto a ações do ponto de vista estrutural, independentemente dos swings macro que vamos ter para a frente, que é este diferencial para o prémio de risco das obrigações, para além do facto daquilo que eu vos tinha dito há pouco. Avaliamos os cash flows com taxas de juros praticamente zero,
os cash flows valem muito mais do que com taxas de juros a 2 ou 3%. E, portanto, mesmo que nós, para avaliar o equity, tenhamos crescimento económico, enfim, não vamos ter lucros, não vamos ter expansão de múltiplo, só este facto de equity risk premium acrescido de um banco central que está com uma bazuca monumental e que já mostrou como nunca tinha feito no passado, dá aqui algum espectro para as ações, sobretudo determinados setores, para a frente. Para acabar o pricing das obrigações, reparem, as taxas de juros passaram dos 2 para 0, para 0,50, 0,60 nos Estados Unidos nos últimos 6 meses. Foi essencialmente, houve uma quebra, isto é um mix, as taxas nominais resultam das taxas de break-even, que são mais ou menos a expectativa da inflação, e as taxas reais, e portanto, em 2/3 do movimento da quebra das taxas é justificado por uma quebra das expectativas de inflação e 30 básicos é justificado por uma quebra das taxas reais. As curvas estão super flat nesta fase, e com uma quebra tão grande das taxas de juros nos Estados Unidos, porque basicamente a única curva que caiu foi a dos Estados Unidos. É engraçado reparar, quando nós estamos a falar que Japão, Alemanha já são a mesma coisa, já estamos na armadilha deflacionária do Japão, reparem que as taxas na Alemanha estão abaixo das taxas no Japão. Portanto, isto diz muito. E o Japão nunca mais conseguiu sair daqui, porque depois a economia vicia-se nesta monetização indireta do Banco Central. O Banco Central do Japão tem 50% da dívida pública japonesa e já está a comprar ETFs, ações, etc. E, portanto, há aqui esta também, com esta grande quebra das taxas de juros nos Estados Unidos, este diferencial de Estados Unidos-Alemanha caiu para os 100 pontos base. Isso pode ser interessante, por exemplo, o euro-dólar vir a estabilizar. O euro-dólar pode, assim, vir a estabilizar nesta fase e nos 1,08, que salvo erro é o valor, porque muitas vezes a taxa de juros na Alemanha depende muito das expectativas de inflação, como vem no gráfico. O euro-dólar, com este diferencial de taxa de juros e as expectativas de inflação para a frente, eventualmente a picar um pouco, estamos em crer que o euro-dólar fez bottoming out nos mínimos recentes e poderá estabilizar daqui para a frente. Se olharmos para a periferia, temos, enfim, os spreads a começar a picar nesta fase, pela questão do risco, pelo risco político e obviamente a grande questão é o BCE com este fundo de emergência pandémica, é evitar a fragmentação financeira. Mas eles têm 750 bis até final do ano. E o balanço do BCE já subiu 500 bi no espaço de semanas. E, portanto, a questão é se será suficiente este fundo ou se terão que ter um firepower ilimitado, eventualmente vão ter que chegar aí mais tarde ou mais cedo. E reparem na inclinação da curva. A curva está, do ponto de vista de inclinação, parecida em todos os países periféricos, mas claramente com um prémio de risco muito superior a Itália e Grécia, sendo que em tempos Itália e Grécia estiveram a transicionar a par, o que é interessante porque a qualidade de crédito é muito diferente de Grécia e de Itália. Isto tem muito a ver quando as taxas estavam muito estreitas, os spreads muito estreitos, havia uma indiferenciação total da qualidade de crédito e os investidores eram obrigados a empurrar a duration para a frente para ter alguma yield, independente da qualidade de crédito. Nos Estados Unidos tem vindo aqui um diferencial, reparem, entre investment grade do S&P, era aquilo que eu vos estava a falar. O S&P já está meio do ano passado, os níveis de junho do ano passado, e basicamente os spreads de investment grade estão muito próximos entre 16. Vamos falar um bocadinho de bonds depois na quinta-feira, eu e o Gonçalo, e portanto nós não vou falar excessivamente sobre bonds, e já me estou a alongar mais, portanto vou fazer o remate final da apresentação, mas apenas só para ilustrar este gráfico. Este era um dos grandes riscos para o ano 2020, antes do coronavírus, antes de tudo, que era essencialmente o espectro de dívida corporativa gigantesca que foi tomada nos últimos 10 anos, com taxas de juros muito baixas, e metade dessa dívida estava com ratings BBB, que são aquelas empresas que estão no limiar do investment grade, e portanto são os fallen angels quando depois são ao downgrade. E no mês passado tivemos mais de 500 empresas a ser ao downgrade, e reparem nesta linha azul, esta linha azul, que é os downgrades em valores monetários, bilhões de dólares, que foram em ritmo aceleradíssimo no espaço de 2, 3 semanas, e foi isso que de facto acelerou, porque isto teria uma implicação sistémica muito grande também sobre o sistema financeiro, para, enfim, ignitar ou acionar o problema do risco de crédito, e portanto foi isto que levou o Fed a esta última bazuca daquele programa de 2,3 trilhões para acomodar provavelmente este grande layer de risco que era a dívida high yield. Notas finais. É mesmo estas interrogações importantes no contexto dos decouplings que eu falei.
E, portanto, isto remete com 4 questões. Ativos financeiros podem refletir a depressão económica? Poderão. Aqui, assim, é o que eu estou a tentar, neste paper, o que eu estou a tentar sugerir é que a ação dos bancos centrais quebrou completamente a interligação entre as economias e os mercados financeiros. Importa a falta de visibilidade dos dados das empresas, o que é que eles vão reportar nos números do primeiro trimestre ou no segundo trimestre, é que os números podem ser irrelevantes, porque os investidores vão estar focados na robustez das marcas, das empresas e nos meus negócios. E, portanto, não querem saber dos negócios, também não vão conseguir dar guidance, ninguém vai conseguir dar guidance nesta fase. E, portanto, enfim, estão focados nas marcas, olhem para a Amazon está a subir, que é uma coisa disparatada, esta é a questão do setor das telecoms, eu falei dos riscos de overvaluation no tech. A Amazon tem um PER de 100, que curiosamente era um PER do índice Nasdaq em 2000, antes do crash. É interessante. E, portanto, esta rápida aceleração das empresas tecnológicas no pós-Covid também nos preocupa. É um tema que nós gostamos, mas que eventualmente nos preocupa. E, eventualmente, as avaliações deixaram de interessar. Obviamente não deixaram de interessar, mas as avaliações vão ser subestimadas com a quantidade de liquidez que está a ser injetada sem paralelo no sistema. E qual a verdadeira extensão e duração dos danos de lockdown? Isso ninguém sabe. E, portanto, eu respondo com uma pergunta. Pode o regresso à atividade moderar os cenários económicos apocalípticos que todos preconizam? Eu acho que, do ponto de vista final, em termos de opinião, é que esta recuperação económica vai ser mais gradual do que muitos pensavam. Claramente não vai ser um V-shape, vai ser mais um género de forma Nike, e toda a gente sabe como é que é o símbolo da Nike. E isso é muito diferente do que é que o mercado está a apressar nesta fase, sobretudo o equity. O nível de contração económica vai ser muito grande, sem precedentes. O risco de novas vagas do surto vai manter-se durante muitos meses ou trimestres. O choque do desemprego e do consumo parece-nos subestimado. Corte de dividendos, buybacks e lucros vão ser penalizadores. E, portanto, há aqui um bridge gap entre problemas de liquidez e de solvência, mas a questão do risco de crédito eu acho que vai reacender-se mais para o final do ano e, sobretudo, em 2021, quando a questão do Covid for ultrapassada. Quer dizer, as empresas não podem dizer que estão a ir à falência por causa do Covid. Já estamos em 2021, não estamos em março ou em abril de 2020. E a questão do risco de crédito pode reacender-se com a estabilização de uma economia que não se sabe muito bem. Riscos sociais, políticos e de bolhas especulativas em ativos financeiros ou reais no pós-Covid. Isto é um tema bastante complexo, porque da mesma forma ninguém sabe como é que a economia se vai reerguer e que tipo de economia é que nós vamos ter, é exatamente da mesma forma que, por exemplo, em 2007 tivemos um problema gigantesco nos MPS, nos subúrbios dos Estados Unidos, do mercado imobiliário, e depois os layers de interação económica levaram de tal maneira em que em 2010 a dívida pública grega fosse totalmente insustentável, ou que do ponto de vista político, com a crise de 1929 e a grande recessão, houvesse depois nos anos que seguiram uma emergência brutal dos regimes fascistas na Europa. Ninguém consegue realmente perceber os riscos sociais e políticos que podem de facto emergir no pós-Covid, porque claramente estes riscos estão no upside. Pensamos em Itália, o que é que pode ser do ponto de vista político e social a Itália na Europa com a inércia dos líderes europeus, e claramente pode haver bolhas especulativas. E de facto, com esta quebra que eu vos falei dos bancos centrais, da economia e os mercados, as bolhas especulativas podem se acentuar, a iniquidade pode se acentuar e isto pode gerar muitos problemas. E portanto, em posicionamento, preferimos nesta fase, por risco, risk-return, obrigações investment grade, tipo durações intermédias, porque a curva alisou bastante. Gostamos de obrigações de taxa de juros variável e inflation link nos Estados Unidos, mas isto é um play de muito longo prazo. Preferência por equity nos Estados Unidos, nível histórico de estímulos e compressão de taxas de juros sem risco, podem ser a única economia desenvolvida que ainda não é o Japão. Exposição em equity nos temas de Covid World parece-nos interessante, tecnologia e saúde, healthcare. E gostamos em temas globais como dividend yield, value, ESG, environment, social governance, gostamos disto, tal como gostamos de exposição a ações na Ásia, pelo estágio adiantado da recuperação do ciclo e que tem claramente maior histórico de controle do surto. Estas são, do ponto de vista de posicionamento e de opiniões, alguns temas que eu gostaria de partilhar convosco, todo este impacto que ainda não sabemos como é que vai, digamos, play out para a frente, mas, e teria que fechar porque já me estendi bastante